Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicados sobre vós outros, que o Eterno abençoe e guarde você, sua família, sua casa, com bênção do maior milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, você que nos acompanha, eu quero trazer uma mensagem de Deus exclusiva para as nossas vidas. Está no livro de João, no capítulo de número 3, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, essa palavra é uma palavra muito forte aos nossos corações e, por sinal, muito pregada nas nossas igrejas, em culto evangelístico, culto ao ar livre. As pessoas no lar sempre trazem essa mensagem, que é uma mensagem positivada, é uma mensagem que o alvo nos leva a Cristo, é uma mensagem que confronta o pecador, é uma mensagem que faz com que venhamos ter o reconhecimento, o quão somos terríveis pecadores, o quão somos miseráveis e necessitados do Senhor e das mãos de Deus sobre as nossas vidas para nos abençoar e nos apoiar conforme manda as Escrituras Sagradas. João escreveu, ele enfatizou algo muito importante. Ele está dizendo que o Senhor, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão, louvado seja Deus, de estar ali com todos os anjos louvando e exaltando o seu nome ali no céu. Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus, mas ele se fez filho para morrer por nós, agora se materializando em ser humano. A Bíblia diz que Jesus, ele nasce de uma virgem, ele nasce de Maria, e ele veio morrer pelos pecados da humanidade. Quando a gente percorre o livro de Isaías, nós vamos ouvir falar muito sobre Jesus, sobre as características, falar sobre as características de Jesus, quem Jesus era de fato. E aqui ele vinha, a que ele vinha, para quem ele vinha, o que ele vinha fazer. Isaías fala muito bem que Jesus é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. A Bíblia fala que Jesus era o salvador da humanidade, ele que viria salvar a humanidade, ele que é o Deus conosco, o Deus encarnado, habitando entre nós, habitando sobre a nossa nação. E João escreve sobre isso. João mostra o amor que Deus teve e tem pela humanidade. Um amor incondicional, um amor que nos leva a ter a exclusividade de ser feito filhos de Deus conforme manda as Escrituras Sagradas. Essa mensagem é exclusiva, que faz todo sentido o que escreve Isaías dizendo: ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Queridos, eu quero chamar a tua atenção neste momento. Eu quero falar com você que ouve-me neste momento. Essa palavra, quando eu falo que ela nos confronta, ela está nos ensinando, queridos, a pregar o verdadeiro amor, a viver o verdadeiro amor cheio de solidariedade, a viver o evangelho que muitos já não estão mais vivendo, a entender, louvado seja Deus, a palavra como ela é de fato, como muitos não estão entendendo. Entender, queridos irmãos, que não é da forma da gente. Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que nós entendemos que Cristo vive em nós, nós vamos aprender a pregar o evangelho de uma forma diferente, de uma forma que vai, aleluia, nos levar a ter intimidade com Cristo cada vez mais. Isaías, ele profetiza sobre Jesus Cristo lá em Isaías 61,
E isso serve para os dias atuais, serve para nós. Em primeiro lugar, porque Cristo disse que se nós, de fato, crermos nele, verdadeiramente nós seríamos os discípulos de Jesus. Está escrito em João 8, a partir do versículo de número 30, nós vamos entender isso. A palavra está falando sobre conhecimento, sobre a verdade da palavra, a verdade praticada, a verdade que você está vivendo, a verdade que é para eu e você viver. Fazendo-se cumprir o que eu disse anteriormente, Jesus Cristo também disse que, louvado seja Deus, que aqueles que crerem no seu nome realizariam as mesmas obras que ele realizou, e as realizaria maiores que essa. E agora se cumpre o que Isaías falou, porque a profecia de Isaías serve, louvado seja Deus, para anunciar que Jesus estava voltando. Ele ia pregar que Jesus estava vindo, que Jesus estava vindo e que ele ia pregar para essas pessoas que está citando nesse versículo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías, eu vejo as maiores profecias sobre o Messias trazida por Isaías, anunciada por Isaías, profecias essas que são exclusivas. Louvado seja Deus, de que forma Jesus Cristo viria para morrer pela humanidade. E nós estamos fazendo o quê? Como nós temos nos portado, como nós temos nos comportado diante de Deus? Será que nós temos procurado de verdade anunciar esse evangelho como manda as Escrituras Sagradas? Será que nós temos procurado viver a dedicação que é a palavra de Deus, aquilo que a palavra vem nos ensinar? Isaías está dizendo que nesse momento a exclusividade, o ponto de partida seria o Deus Todo-Poderoso enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E ele está dizendo que o Espírito de Deus está sobre Jesus Cristo. Aí quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai ver Jesus Cristo dizendo que aqueles que creem em seu nome realizariam as mesmas obras que ele realizou. Então logo eu vou entender que agora o Espírito de Deus está sobre nós, porque também Jesus Cristo vai dizer em sua palavra, usando os profetas, aqueles que escreveram sobre Jesus, aqueles que escreveram livros, eles falam também que Jesus Cristo deixou bem claro: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu mandarei um outro Consolador. Eu vou entender que o Espírito de Deus está sobre nós. E Paulo, ele vai mais a fundo, ele vai mais profundo nessa questão, dizendo que o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Quando nós entendermos que nós precisamos ter o conhecimento da palavra, nós vamos valorizar o verdadeiro amor de Deus para conosco, pela humanidade, quando ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Porque João vai escrever que no princípio ele era o verbo era a palavra, né? Ele era Deus, porque Deus e a sua palavra é um só. Então nós estamos tendo Deus aqui na terra. Hoje a palavra está impressa, mas um dia ela já não vai mais existir, então tem que estar dentro do nosso coração totalmente. E João escrevendo a respeito desse fato, que muito corajoso por sinal, porque eu tenho certeza que nenhum de nós, queridos, teríamos a coragem, eu não tenho essa coragem, de dar um dos meus filhos para morrer por ninguém, sabe? Mas Jesus, ele veio para morrer, Deus, ele enviou Jesus Cristo para morrer pela humanidade, e nós temos que nos esforçar. Nós sabemos, queridos irmãos, que a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos, mas da mesma forma que nós devemos nos esforçar, nós devemos orar também, queridos, para que as pessoas que realmente sejam salvas, elas tenham o intuito de salvar outras vidas, de resgatar outras vidas, de procurar a libertação para outras vidas, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando e o Evangelho está se cumprindo todas as promessas que o Senhor falou
através dos seus filhos, através dos apóstolos. E o Senhor Jesus, ele escrevendo, louvado seja Deus, através dos profetas, eu falo sempre assim, Jesus falando para os profetas escrever. Todavia ele anunciou, louvado seja Deus, a vinda. Ele anunciou a remissão dos pecados. Ele anunciou que ele viria para remir, para salvar, para purificar o pecado, para que o cordeiro que anteriormente morria cada ano não morrer mais, mas uma única morte por a humanidade inteira, para lavar os pecados e purificar o pecado da humanidade inteira. Quando nós entendermos isso, quando nós passarmos a viver verdadeiramente o Evangelho como ele é, nós vamos ser pessoas felizes, vamos ser pessoas abençoadas. Porque Deus, ele tem levantado homens e mulheres valentes para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. E aí, será que você está disposto? Será que você está disposta a abrir mão de muitas coisas para fazer a vontade de Deus? Muitas vezes nós oramos e nós pedimos: Deus, realiza isso, Senhor, faz aquilo, Deus atende a minha súplica, que seja feito segundo a minha vontade. E as coisas não funcionam dessa forma. As coisas funcionam de outra forma, seja feito conforme a vontade de Deus. Mas quando nós entendermos isso, nós formos pessoas obedientes ao Senhor, nós vamos ter uma vida mudada, uma vida refrigerada em Cristo, pela palavra. Vamos ter o entendimento, vamos ter intimidade, porque Deus, ele é maior e ele tem, louvado seja Deus, sido um Deus fiel e justo para nos abençoar. Ele tem favorecido as nossas vidas através da sua palavra. Que você entenda e que você guarde essa palavra dentro do seu coração. O Espírito do Senhor Deus está hoje sobre ti, porque ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele te enviou a proclamar a libertação. Ele te enviou para curar os quebrantados de coração. Ele te levou para proclamar a libertação aos cativos, para você pôr em liberdade os algemados através da palavra de Deus. Você é um veículo, você é um instrumento. O Deus é aquele que executa, mas você é o veículo que vai transportar a palavra de Deus. Você está disposto, você está disposta? Então, quando você acreditar, quando você entender a vontade de Deus na sua vida, você vai ter sucesso, vai ser uma bênção a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos, todos vão dar certo. A partir do momento que você entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Um abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.